Shalom Lekulam, tudo bem com vocês? Hoje eu quero estudar um pouquinho a Parashá de Devarim. Devarim, capítulo 1, verso 1, diz o seguinte: Estas são as palavras que falou Moshe a todo Israel, de além do Jordão, no deserto, na planície, de fronte do Mar Vermelho, entre Parã e entre Tofel, Labã, Hatzerot e Di Zahav. Então aqui, começando o quinto livro da Torá, Devarim, Deuteronômio, essas são as palavras de Moshe a todo Israel, e ali ele fala o nome de alguns lugares que lembram pecados dos filhos de Israel. Moshe fala dessa maneira para que não fala do pecado em si, mas fala do lugar, para não expor aos filhos de Israel nessas palavras aqui de Torrechá, admoestação. Interessante que em hebraico, Torrechá, admoestação, é um tipo de repreensão, mas uma repreensão de amor, não uma repreensão de orgulho, repreensão de ódio, repreensão de algum tipo de raiva. Não, essa repreensão é repreensão quando você faz para alguém que você ama, como a repreensão de um pai que ama seu filho e quer mostrar o caminho direito, sem querer fazer mal a seu filho. E nesse caso, Moshe, o grande líder de Israel, no último mês da sua vida, antes do povo de Israel entrar na Terra Prometida, Moshe quer preparar o povo para esta entrada. Então ele lembra de coisas que aconteceram durante a jornada, nesses 40 anos no deserto, e também ele ensina ou introduz novos conceitos ali de toda essa vivência desses 40 anos no deserto. E Moshe nos mostra como um líder deve agir. Mesmo Moshe, sabendo que não entraria na terra, queria morrer, ele, no seu último dia de vida, no último mês, ele então começa a repreender os filhos de Israel no sentido de que eles possam adiantar a terra prometida e poder receber bênçãos do Eterno, bênçãos espirituais, materiais, e para que o Eterno desse bom êxito nessa caminhada que eles iriam fazer. Mesmo Moshe não estando à frente do povo, Moshe prepara o povo para isto. Então a gente vê o amor que Moshe sente pelo povo, um amor muito impressionante. Se você ler desde ali do Êxodo até Deuteronômio, você verá o amor que Moshe sentia por todo Israel. Era um amor doado, um amor que ele colocava primeiro em lugar o povo e depois ele. Então ele não se preocupava tanto com a pessoa dele, a sua pessoa, ele se preocupava com o povo. Eu vou passar algumas provas deste amor que Moshe sentia por todo Israel. Primeiramente, quero ler com vocês em Êxodo, capítulo 32, verso 31 e 32. E voltou Moshe ao Eterno e disse: Rogo-te, pecou este povo grande pecado e fez para si deuses de ouro. Então o pecado não foi pequeno, foi um grande pecado. E Moshe fala o quê? Verso 32. E agora, se perdoa seu pecado, está bem. Se não, risca-me, rogo, do teu livro que escreveste. Interessante é que Moshe ele está disposto a entregar a sua vida pelo povo. Isso mostra como um líder deve fazer. Nós sabemos que nós, em comparação com Moshe, somos muito inferiores, mas aqueles que são líderes devem se espelhar no exemplo de Moshe. Ele quer se entregar pelo povo, se entregar pelo bem do povo, pelo pecado do povo, mesmo o povo algumas vezes cometendo alguns pecados graves. Moshe não julgou o povo, Moshe que se colocou para morrer pelo povo. Então isso é um líder que nós devemos nos espelhar e tentar imitar. Moshe, ele está disposto a morrer por todo o povo de Israel. Um outro exemplo também está no livro de Números, capítulo 31, verso 1 ao verso 3.
E falou o Eterno a Moisés dizendo: vinga os filhos de Israel dos medianitas, e depois será juntado ao teu povo. E falou Moshe ao povo dizendo: amar-vos alguns de vós para o exército, e esses que saíam contra Midian para fazer a vingança do Eterno contra Midian. Aqui é muito interessante que no verso 2, após o Eterno falar com Moshe, o Eterno fala: vinga os filhos de Israel. Então, destrua os medianitas, aqueles que destruíram vocês. E depois será juntado ao teu povo. Isso quer dizer o quê? Morrerá. Então Deus fala: ó, você tem que fazer isso e logo em seguida você vai morrer. E o que Moshe faz? E falou Moshe ao povo, verso 3, imediatamente após ele receber esse mandamento do Eterno de se vingar dos medianitas, Moshe faz imediatamente isto, mesmo sabendo que após isto seus dias estariam contados. Então Moshe não se preocupou com si, com ele se preocupou com o povo, o bem geral do povo. Deus não fala ali quando, fala vinga, e Moshe já do mais rápido possível, pelo bem do povo, para que o povo pudesse entrar na terra prometida, Moshe, ele pede para o povo: armar-vos, se preparai para a guerra. Então Moshe é um líder que ele coloca primeiramente o povo em primeiro lugar. Então nós, todos os líderes devem se espelhar na pessoa que foi Moshe. Interessante que Moshe Rabbeinu, ele tira o povo do Egito com sinais fortes, carrega esse povo pelo deserto, e mesmo assim Moshe, ele não fica, vamos supor, se exaltando, se gabando, ou coisas do tipo, falando: eu tirei o povo, fui eu. Não, Moshe, ele era um homem muito humilde. Não estou dizendo que nós não tenhamos muito mais defeito que Moshe, mas nós temos que nos espelhar neste líder. E vocês sempre devem procurar um líder que tenha características parecidas com de Moshe, que coloca o povo em primeiro lugar. E é interessante que em Devarim 18, Moshe fala: Deus levantará para si um profeta semelhante a mim. Moshe falando. Então, Mashiach, que está em Deuteronômio 18, Moshe fala que seria semelhante a ele, seria semelhante a Moshe. E se nós lermos em João capítulo 13, por exemplo, no Novo Testamento, tem a parte do lava-pés, onde Yeshua, ele lava o pé dos seus discípulos, e ele diz então que a pessoa, o mestre, ele tem que servir, o líder tem que servir. E no Novo Testamento ele vai falar que o líder é aquele que serve as pessoas. Então você tem que sempre analisar se o teu líder é aquele líder que está servindo ao povo ou se é aquele líder que está se aproveitando do povo. Lembrando, se aproveitar do povo não é que cumpre os mandamentos referentes ao povo em relação ao líder, não. Mas às vezes um líder que fica somente preocupado com o seu lugar, com a sua cadeira, com primeiros lugares na sinagoga, como está em Tiago, lá fala que ama os primeiros lugares na sinagoga. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. O líder deve ser respeitado, deve ser honrado, mas isso não é o mais importante. O mais importante é o líder dar o exemplo, ele está na frente. O líder muitas vezes dá o lugar para alguém que seja de mais idade, que ele, mesmo que aquela pessoa de mais idade não tenha tanto conhecimento quanto aquele líder, ou mesmo um líder de 50 anos, 60 anos, mas tem um senhor, uma senhora de 80, aquele líder dá o exemplo, dá o lugar, sem se queixar, sem ficar triste, magoado. Então um líder, ele deve procurar essas características, não ficar brigando com os membros por qualquer coisa. Quando Moshe vai advertir o povo, ele faz de uma forma mais discreta possível. Até não fala de alguns pecados, ele fala do lugar. Então, quando você vai repreender alguém, Deus nos livre, mas é necessário de vez em quando, tem que ser de uma forma mais discreta possível. E quando às vezes uma pessoa sai da comunidade ou fala mal de você, você nunca deve falar mal dela para todos ou diretamente de todos,
isso não é uma atitude. Então Moshe, ele nos dá esse exemplo. O povo cometeu um pecado gravíssimo. E Moshe fala, eu quero morrer por este povo. Então que nós tenhamos essa mentalidade. Tanto os líderes que estão dispostos a se entregar pelo povo, como também do povo procurar um líder que queira servi-lo e não um líder que queira se aproveitar do povo. Então é isso, espero que essa porção aqui de Devarim é muito rica, muitos comentários nós temos nessa paraxá, e não deixe de estudar aí, e nesses últimos dias antes do Shabat, estude a paraxá de Devarim, porque ela tem muitos assuntos importantes, a relembrança de assuntos que são importantíssimos para a nossa vida. Muito obrigado a todos que acompanham o canal, não deixe de se inscrever no canal, curtir se você gostou. Se você quiser contribuir, também tem a minha conta aí embaixo. O WhatsApp também tem para perguntas ou dúvidas mais pessoais, ou algumas vezes assuntos um pouquinho mais complexos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que acompanharam. Shalom, Ulhitraot e até logo!